Você quer saber qual o melhor investimento? Esqueça, o melhor investimento não existe. É o que diz a jornalista Mara Luque. Mara, quer dizer que a gente pode encerrar a entrevista por aqui e ir para o shopping gastar tudo, porque não precisa investir. Gastar dinheiro é muito bom, né? É verdade, mas é verdade, o melhor investimento não existe. O que existe é o melhor investimento para você. O melhor investimento vai depender dos objetivos, e os objetivos são diferentes de pessoa para pessoa. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: por que eu estou investindo? Se você não tem motivos para investir, vai para o shopping, gasta dinheiro, enfim, vai passear, vai viajar. Agora, se você tem motivos para investir, se você quer sua independência financeira, se você quer comprar sua casa própria, se você quer fazer a viagem dos seus sonhos, enfim, isso são objetivos, então você precisa responder essa pergunta, por que eu estou investindo, e colocar esses objetivos numa linha do tempo. O objetivo de muita gente é conquistar o primeiro milhão, juntar o primeiro milhão. Como é que a gente chega lá? É fácil? Brincadeira, não é fácil, a gente não encontra um milionário em cada esquina. Mas é perfeitamente possível traçar uma meta para atingir esse objetivo. Quer dizer, é um objetivo e o que você precisa é de uma estratégia de investimento para alcançar esse objetivo. Vamos dar uma olhada nesse quadro que eu trouxe para mostrar, para você enxergar melhor o que eu estou falando. Quanto maior a rentabilidade do seu investimento, menos aporte será necessário fazer. Se você tiver mais tempo, também pode investir menos. A taxa composta faz o trabalho mais difícil. O acúmulo de taxa sobre taxa, ano após ano, mês após mês, faz maravilhas com seu dinheiro. Você viu então no quadro que quanto maior a rentabilidade, menos dinheiro você vai precisar aportar nas suas aplicações. A rentabilidade em termos de ingrediente, é o fermento dos seus investimentos. Isso vai depender, então, quanto de fermento que a pessoa quer colocar nessa receita. Exatamente, isso é uma coisa importante. Agora, para saber quanto que vai desse fermento nessa receita, vai depender basicamente de duas coisas. Primeiro, o prazo do seu investimento. Investimento de curto prazo, você não pode correr grandes riscos. Segundo o seu perfil de risco, porque não adianta você aplicar seu dinheiro num investimento de risco e que tem potencial de dar um retorno maior, mas você não dormir durante a noite. Investimento bom é aquele que faz com que você conquiste seu objetivo, mas que deixe você dormir durante a noite. Não vai te criar problemas. Que dê satisfação, né, Mari? Exatamente. Não problemas. E você? O que você quer do seu dinheiro? Um carro. O carro é o principal. Uma casa, construir minha família, a casa, só isso. Ter uma casa própria. E você já está economizando para isso? Eu tô trabalhando, tô fazendo estágio, fazendo faculdade, para ter mais opções de emprego, né? Está economizando, não? Tô economizando. Mara, essas pessoas não são muito novas para começar a pensar em investimento? Elas têm um capital suficiente para investir? Essas pessoas não precisam de muito dinheiro para investir, porque elas têm o tempo a favor delas. Quer dizer, você começar a pensar em investimento cedo, você está fazendo um grande negócio, porque você tem o tempo a seu favor. O tempo ajuda com que você possa entrar em mercados de maior risco, porque você é novo, então se você perder dinheiro, você tem tempo para recuperar dinheiro, porque isso é importante, Joff. Você tem que saber que investimento, você vai correr riscos. E as crises existem, os momentos de perder dinheiro vão aparecer. O importante é, primeiro, você conhecer o terreno que você está pisando. Segundo, é você acertar mais do que errar. Porque que você vai errar, meu caro, isso está claro, isso vai errar. Ao longo da vida você vai cometer alguns erros, você vai entrar em investimentos que vão te provocar algumas perdas. O importante é que você acerte mais do que erre. Mas ao longo do tempo a gente pode analisar isso, não é? Você trouxe um outro gráfico do Ibovespa que pode mostrar bem essa relação com o tempo. Eu gosto bastante desse gráfico porque ele mostra o seguinte: o que parece ser o caos no curto prazo, quando você olha no longo prazo, é bem mais razoável. Não que o risco seja menor, não é isso, mas o tempo, ele tem o poder de diluir o risco. Por isso é importante. Por isso você, quando tem tempo, pode aplicar uma fatia
dos seus recursos em mercados de maior risco. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Veja, numa fotografia ampla deste gráfico é só alegria. Ibovespa sai de 5.000 pontos e chega a 40.000 pontos. Mas quem estava na Bolsa no período de 2000 a 2002 sentiu os solavancos da Bolsa, porque houve uma forte oscilação. E oscilação é sinônimo de risco. Mas e se você não é tão jovem assim e nunca pensou em cuidar tão bem do seu dinheiro? Como fica? Você pensa no futuro, na sua aposentadoria? Com certeza, penso. Precisa, né? Quais são os tipos de investimento, de planejamento que você faz? Eu guardo meu dinheiro num fundo de investimento, num DI. Eu já tenho um apartamento, só que eu quero trocar ele por uma casa. E você pensa na sua aposentadoria? Penso. Você se planeja? Como é que você se planeja? Fundo de previdência. Bom, nesse grupo estamos nós, né? Esse grupo tem uma dificuldade adicional, que é a pressão por gastos. Então, é fundamental, antes de fazer qualquer aplicação, fazer um planejamento, um orçamento. Por quê? Porque você só pode investir aquele dinheiro que você de fato não vai precisar, que não está ali na pressão por gastos. Esse grupo vai ter que manter uma parcela conservadora das aplicações. É importante essa parcela. Por quê? Porque ele tem essa pressão por gastos. Mas é lógico que ele também vai ter que olhar mercados de maior risco, como o mercado de ações. Por quê? Porque é essa fatia que ele vai colocar no mercado de ações que vai ajudar ele a engordar o seu patrimônio. A principal preocupação desse grupo começa a ser já a aposentadoria, não é, Mara? É a aposentadoria, certamente. Ele sabe bem do que ele está falando. É exatamente isso. Nossa maior preocupação hoje é a aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria é um problema nosso, não é mais um problema de governo, não é mais um problema dos nossos patrões. A aposentadoria no mundo inteiro é um problema individual. Nós é que temos que cuidar da aposentadoria. E a aposentadoria é um investimento de longo prazo, mesmo para nós que estamos com uns 40 anos, nessa faixa etária. Então, a gente vai poder alocar uma parcela nos mercados de ações, no mercado de maior risco, para conseguir atingir esse objetivo de manter o padrão de vida mesmo depois de aposentado. Mas e se você já está mais próximo da aposentadoria do que eu e do que a Mara? O que você deve fazer? E o que você pretende ainda, o que você ainda sonha? Vamos ver. Eu gostaria de comprar mais um imóvel. Viver dignamente, ter sua casa, ter o seu lazer, isso eu acho que o meu sonho de consumo é esse, é ter uma vida tranquila, nada mais do que isso. Eu pretendo ter uma casa lá no Arujá, moro na Zona Leste, é o meu sonho. E o senhor poupa para isso? Poupo. Tenho poupado 10 anos. Mara, mesmo para essas pessoas que estão mais próximas da aposentadoria, o mercado de ações ainda é uma opção? É uma opção, com certeza. Principalmente agora que as pessoas estão vivendo mais. Esse é um debate importante. Há uma preocupação internacional em relação a isso, é que o seu dinheiro, o dinheiro que você guardou para a aposentadoria, dure efetivamente na sua aposentadoria. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo mais do que o dinheiro que elas guardaram. Então é importante, só que você vai ter que tomar certos cuidados. Por exemplo, primeiro, a parcela que vai para o mercado de ações, ela diminui. E você vai olhar ações, dentro do mercado de ações, você vai encontrar ações de maior risco e ações de menor risco. Então, você, nesse momento da sua vida, você vai optar pelas ações de menor risco. Ações que pagam bons dividendos. Os dividendos, que é a sua parcela no lucro da empresa, é muito importante nessa fase, porque ele cria um fluxo de caixa, uma receita para você que pode chegar todo mês, enfim, periodicamente, vai estar entrando na sua conta, é um dinheiro que vai lhe ajudar. E essas pessoas vão enfrentar esses momentos de nervosismo, de volatilidade do mercado. Como ela deve passar por esses momentos? Olha, mercado de ações, você tem uma certeza no mercado de ações, é que as crises vão existir. Se você está entrando no mercado de ações agora e tem medo de crise, você vai ter problemas no futuro, porque as crises existem. Então, agora, tão certo como elas existem, é que elas passam. Se você olhar historicamente, você vai ver que as crises aconteceram e passaram, e o mercado volta à sua normalidade. Por isso,
importante você ser racional nesse momento e ter feito o seu dever de casa. O dever de casa é extremamente importante nesse momento. Por quê? Porque o dever de casa vai te ajudar, primeiro, a conhecer seu risco. Então, no momento de crise, você está um pouco mais confortável. Segundo, você ter feito a diversificação correta da aplicação do seu dinheiro. Esse gráfico, o próximo gráfico que a gente vai mostrar, aparece bem essa comparação, né? Fica bem claro como a diversificação é importante. O que é a diversificação? A diversificação é o que os analistas chamam de asset allocation e o que a sua avó chamava muito antes de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. É basicamente isso. E você vai ver nesse gráfico que em momentos de crise, em momentos que a Bolsa teve em crise, você pode contar com um colchão financeiro, um colchão que deixa você mais confortável em aplicações mais conservadoras. Observe, em 1998 a Bolsa tem uma forte queda, mas a taxa de juros está em alta e o dólar também. O mesmo ocorre no ano de 2002. Mas veja 2003, a Bolsa tem uma alta espetacular e o dólar está numa queda livre. Bom, Mara, então a gente chega à conclusão que o melhor investimento pode sim existir, basta tomar alguns cuidados, é isso? É isso. Basicamente, você tem que tomar 2 cuidados para achar o melhor investimento. O prazo que você tem para investir e sua tolerância ao risco. Bom, então, Mara Luque, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que as informações tenham esclarecido as dúvidas e bons investimentos.